Sua vida é marcada por fases, é marcada por anos. O Senhor, Ele traça os planos dele e Ele marca no calendário dele determinado tempo para que coisas venham a acontecer. E em determinados tempos, meus irmãos, às vezes possamos estar paralisados em algumas coisas, vendo coisas paradas, sabe? Vendo o inimigo agindo sobre a nossa vida e tendo pensamentos de que Deus não está conosco, de que Deus, Ele não está nos vendo, de que Deus, Ele de fato nos abandonou. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer que isso não é verdade, porque a Bíblia, ela relata sobre isso. A Bíblia nos fala que Deus, Ele marca tempo, e de lá Ele fica enxergando tudo, Ele vê tudo, e Ele tem o tempo certo de agir, sabe? Deus me trouxe aqui com uma palavra para o teu coração que vai falar a respeito de Gideão. Gideão, um homem que foi levantado por Deus para salvar uma parte do seu povo. Um homem que Deus preparou para falar com o seu povo. Um povo que estava sendo castigado. Mas deixa eu te dizer a palavra que se encontra em Gideão, a partir do capítulo 6, do versículo 1, que diz assim: o povo de Israel pecou contra Deus, o Senhor, e por isso ele deixou que o povo de Midian os dominasse durante 7 anos. Os israelitas se escondiam dos midianitas em cavernas e em outros lugares seguros nas montanhas, porque os midianitas eram mais fortes do que eles. Todas as vezes que os israelitas semeavam, os midianitas vinham com os amalequitas e os povos do deserto os atacavam. Acampavam na terra e destruíam as suas colheitas até o sul, perto de Gaza. Não deixavam nada para os israelitas viverem, nem ao menos uma ovelha, uma vaca ou um jumento. Chegavam com o seu gado e as suas barracas e eram tão numerosos como gafanhotos. Eles e os seus camelos eram tantos que nem dava para contar. Vinham para destruir a terra, e o povo de Israel não podiam com eles. Então os israelitas pediram socorro a Deus, o Senhor. Quando eles oraram ao Senhor por causa dos midianitas, ele mandou um profeta que lhe disse: assim diz o Senhor, Deus de Israel: eu tirei vocês da escravidão do Egito, eu os livrei dos egípcios e dos que lutaram contra vocês aqui nesta terra. Expulsei os seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Eu disse que sou o Senhor, o Deus de vocês, e que vocês não deviam adorar os deuses dos amorreus que viviam nesta terra, mas vocês não quiseram me ouvir. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. O seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido, para que os midianitas não o encontrassem. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: você é corajoso, e o Senhor está com você. Gideão respondeu: se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas. Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor disse: você pode fazer isso porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os midianitas como se eles fossem um só homem. Veja só que Deus, ele levantou a Gideão para salvar aquele povo. Existia um tempo de 7 anos em que Deus estaria ali olhando, estaria vendo aquele povo, sabe, o seu povo sendo esmagado pelo inimigo, sabe? E o inimigo, ele se aproveitava da situação. Como ele se aproveitava. Ele, o povo de Deus, ele plantava, mas não conseguia colher. Eles trabalhavam, mas não conseguiam usufruir daquilo que eles trabalhavam por 7 anos. Por um tempo determinado, o inimigo, ele sambou em cima do povo de Deus. Mas chegou um tempo marcado por Deus, pelo Pai, para que isso acabasse. E levantou um profeta, levantou a Gideão para falar com aquele povo. Um homem que se sentia pequeno, um homem que se sentia inferior, um homem que dizia ser de uma família que não tinha importância nesta terra. Mas Deus olhou para ele e o levantou e escolheu uma certa pessoa, uma certa quantidade de pessoas para ali estar com eles e batalhar. Não eram muitas pessoas, eram poucas, mas aonde existe o poder do Espírito Santo, aonde existe o poder de Deus, não há quem combata contra esse povo. Pode ser a maior multidão que venha combater, não combate, porque o poder de Deus, quando ele está numa pessoa, há vitória.
E Deus me trouxe aqui para te dizer exatamente isso. Que existe um tempo determinado para o sofrimento acabar. Existe um tempo marcado no céu por Deus. Aqui a palavra nos relatou 7 anos. Veja só, 7 anos. E será que é 7 anos de sofrimento que você está passando, meu irmão? Dá uma olhada para trás, calcula, vê quando tudo começou. Vê quando tudo começou. Quando o transtorno começou, quando a luta começou. Dá uma olhada para trás, 7 anos. Veja, Deus já marcou o dia e a hora para o sofrimento acabar. Assim como o povo, eles começaram a orar e clamar a Deus, faça isso também. Clame ao Deus Todo-Poderoso para te livrar, para cessar, para aniquilar o poder do inferno. Assim te diz o Senhor na tua vida neste dia.